Mais uma de Photoshop do portal Backstudio e vou continuar explorando os recursos 3D da versão Creative Cloud e atendendo a alguns pedidos que recebo por e-mail dos pais e mães que entram em contato conosco solicitando que eu faça algum efeito tipográfico para cartões de aniversário, festas de criança, outro tipo de festa também. Eu vou criar alguns efeitos desse no decorrer das aulas e hoje, como está na semana da criança, né, se aproximando do dia da criança, do dia 12, hoje eu vou criar um efeito onde cada palavra de um texto ficará parecido com uma bexiga. É claro que isso vai de uma boa seleção de uma fonte, né, a fonte inclusive que eu vou utilizar nesta aula. Vou deixar para download, é uma fonte gratuita, vou deixar para download na descrição da aula. Você que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube, acesse o portal Backstudio, www.back.com.br e faça o download da fonte utilizada ou procure outra que fique um efeito legal também. Primeiro passo aqui, eu vou criar um background diferenciado. Eu crio um documento, o documento não importa o tamanho que você vai criar, é de acordo com a sua necessidade. Crio um documento aqui para que fique bem legal a visualização para quem está acompanhando. Eu vou criar um layer de ajuste aqui, um layer de ajuste gradiente. Vou dar um clique aqui na opção gradiente. Escolher essa primeira, preto para o branco, mas eu vou mudar aqui as cores. Onde está preto aqui, vou dar um clique, colocar um cinza bem clarinho, mais ou menos aqui, dá OK. E onde está branco, dou um clique aqui, e agora dou outro clique aqui, e escolher um tom parecido com o céu. Vamos ver, tá legal, assim, mais assim tá legal, acho que assim... Tá bom assim. Clicar em OK. Aproveitar esse layer aqui que está com o background que está inútil aqui embaixo. Aproveitar e dar uma utilidade para essa criança. Vou pegar o cadeado aqui. Clica, arrasta aqui para a lixeira. Ou segura o Alt e dá dois cliques no cadeado que ele desbloqueia o layer. Vou arrastar ele para cima do gradiente. Vou configurar a tonalidade aqui da primeira etapa do foreground para um tom de azul. Que nem eu fiz lá no gradiente. Mesmo tom de azul aqui. E aqui embaixo branco mesmo. Vou lá em Filter. Render Clouds e mudo o Blend Mode desse layer para Screen. Então já tem um efeito mais ou menos aí parecido com o céu. É só para destacar o efeito do texto que vem a seguir. Então vou utilizar esta fonte, vou selecionar a ferramenta de texto, clicando aqui na barra de ferramentas ou pressionando a letra T. Eu vou utilizar esta fonte aqui, chama Bell Bottom Laser, que ela parece já com uma bexiga, né? Ela é bem esticada a fonte, mas tem várias outras similares que você pode fazer os testes também. Eu vou deixar o texto grande, né? Aqui depois eu vejo, eu configuro com Ctrl T aqui o tamanho certo para ficar na tela. Deixar aqui centralizado, a técnica Smooth para criar o texto suave. E, inicialmente eu vou criar a cor deste texto, um tom de vermelho vivo, mais ou menos aqui, para ficar bem destacado, para que eu consiga configurar todas as opções de reflexo do texto. Então eu vou escrever um texto qualquer aqui. Vou escrever happy. Vou arrastar aqui para o centro, pressionar o Ctrl e o T e aumentar o texto. Por enquanto é um texto comum, não é um texto 3D ainda. Ótimo, assim desse tamanho tá bom para que eu visualize as configurações certinhas, né? Para que fique fácil para você também. Então, vou posicionar mais ou menos aqui o texto e agora eu vou fazer a extrusão 3D. Então, com o layer de texto selecionado, eu vou pelo menu 3D e seleciono aqui New 3D Extrusion from Selected Layer. Então, ele vai fazer essa extrusão 3D e dar esse aviso se eu quero mudar o workspace para o 3D. Eu vou colocar aqui Yes dessa vez, né? Mudar aqui o Workspace, porque daí eu tenho o painel de propriedades, que é o que eu vou usar bastante, e o painel 3D, onde eu vou configurar tudo aqui, onde da palavra, da cena, eu tenho todas as opções de selecionar e a propriedade para modificar o que eu necessito. Então está aqui o texto, eu vou clicar aqui na cena, clico fora e arrasto, rotaciono aqui, então você pode ver que eu tenho aliás, está na corrente view, vou colocar aqui na cena, você pode ver que estou modificando até a luz já do texto. Ele está aqui como um 3D, está com a extrusão criada aqui, só que eu não quero esse tipo de extrusão. A simulação que eu quero é que o texto ele tenha como se fosse um inflado, né? O texto
tanto da parte da frente como de trás. Então esse tipo de extrusão não me interessa. Então eu vou dar um clique no texto, eu seleciono o texto aqui, aí eu tenho aqui, ó, Extrusion Depth. Eu posso aumentar para um lado, para frente ou para trás. O valor eu vou colocar aqui o valor 1. Então ele vai ficar fininho o texto. Coloco aqui o texto, pode ver, ó, clico aqui, ó, ficou fininho. Então o texto agora não tem nada, é fininho, chato, tá achatado. Então até aí beleza. Agora aqui pelo painel 3D, eu tenho aqui, ó, Wrap, que é o nome do texto, né? Wrap Front Inflation Material. O nome que não vai estar Wrap aqui vai estar com o nome que você escreveu, que pode ser o nome do seu filho, o nome que você vai usar, né? Então vai estar aqui o nome com essa opção, Front Inflation Material. Então o material da frente. E aqui eu tenho as opções aqui, ó, Shine, de brilho. Então eu vou aumentar aqui esse Shine para uns 40. O reflexo, vou deixar aqui em uns 20 mais ou menos, tá bom? E o Roughness, que é a suavidade desse reflexo, eu vou deixar em 5% mais ou menos. Já vai dar um efeito legal aqui pra mim. Bom, tá aqui já o esquema, deixa eu ver como é que tá. Vou deixar aqui de frente o texto que vai ficar melhor para configurar. Bom, tá beleza. Agora, eu vou configurar justamente o efeito que faz com que o texto... Opa, deixa eu te colocar aqui para fora. Que faz com que o texto fique inflado, né? Vamos dizer que simule o efeito que ele se parece realmente com uma bexiga. Então, com o layer aqui, Wrap, do 3D selecionado, isso aqui também é como se fosse um layer, né? Wrap, que tem todas as opções dele aqui dentro. Seleciono o Wrap aqui. Vou nessa terceira opção aqui, ó, do painel de propriedades, ó, que chama Cap. Clico aqui, mudo esta opção aqui, onde está Sides, aliás, os lados. Eu vou colocar o lado frontal e o de trás, Front and Back. Vou aumentar a opção do ângulo aqui para 90, que é o máximo, o valor máximo. E o Strength aqui para simular. Olha só que legal. Vou deixar aqui em 20. Ó, que legal. O texto está com sombra, eu vou tirar essa sombra também, né, porque ele vai estar flutuando, então ele não vai ter sombra no chão. Aqui eu estou vendo a sombra dele aqui no plano. Eu vou tirar isso. Espera aí. Beleza. Então eu clico aqui em... Modifico aqui, ó, Environment. Eu tenho aqui as opções de Color das sombras, a cor da sombra e a opacidade. Eu vou deixar em 0. Ó. Só clique e arrasto aqui, deixo o valor em 0, porque eu não quero a sombra. Bom, a gente já está aqui nessa parte do Environment, né? O que compõe essa cena aqui, o efeito de iluminação que reflete no texto. Então, quando você cria algo 3D, que você adiciona cor e tal, é criado automaticamente esse IBL. IBL é o que? Que você pode retirar, né, ou deixar. O IBL significa Image Base Light. Então são criados pontos com uma textura que define reflexos que vão bater nessa imagem. E é claro, tem um padrão que é criado, mas você pode modificar para qual reflexo você queira que tenha efeito sobre o texto ou o objeto 3D que você está trabalhando. E você pode mover, ó, com essas ferramentas aqui de cima de movimentação. Eu estou selecionado no Environment, então tem o IBL, então eu estou modificando aqui, ó, olha só o texto como vem sofrendo e este globo aqui que representa todos esses pontinhos que estão nessa textura. Então eu vou criar uma nova textura para fazer porque eu não quero esses pontinhos só de reflexo no texto. Eu quero... Atenção também, o reflexo que foi configurado aqui nesse texto foi quando eu selecionei aqui, ó, o Wrap Front Inflation Material, que eu configurei aqui, o Shine, o brilho. Então esses valores que são mais destacados ou não, é modificado através dessas opções aqui. Então se você quiser mais ou menos, você altera as três opções aqui. Bom, voltando lá para o Environment. Então nesse IBL aqui, tem esta folha aqui ao lado, eu vou colocar a opção New Texture. Então ele me mostra aqui que ele vai criar uma nova textura para mim com o tamanho do documento que eu criei. Ele já cria com exatamente o tamanho do documento. Só se eu criei um outro documento à parte que com outro valor, vai aparecer outro valor. Mas o ideal é que você configure também de acordo com o tamanho do documento que você está trabalhando. Então, vou clicar em OK. Ele criou aqui, ó. Agora eu clico novamente e clico a opção
Edit Text. Pode ver que ficou super claro que ele criou uma folha em branco. Vou criar, agora eu vou modificá-la clicando em editar a textura, ó, Edit Texture. Agora eu vou inverter essa cor aqui, tá branco, vou pressionar o Ctrl e o I, pintar de preto, né, inverter do branco para o preto. Vou fazer uma seleção aqui com a Elliptical Marquee, mais ou menos daqui até aqui, mais ou menos, posicionar mais ou menos aqui essa seleção. Vou pintar de um tom de cinza claro, mais ou menos este tom aqui. E Alt Delete pintou aquela seleção ali. Só isso, porque é um reflexo que eu quero que bata ali no texto pela lateral. Fora o reflexo de por exemplo, o texto também funciona da seguinte forma, esses objetos 3D, a parte de reflexo. Se eu modificar o posicionamento de uma letra mais para frente da outra, o reflexo dela vai bater na outra. Isso é legal pra caramba nesses recursos. Então eu vou fechar aqui essa aqui, colocar Yes, então ele já criou a textura, tá vendo? Ó, ficou lateral aqui o efeito de brilho. Lógico que está desse jeito aqui, porque o texto não está renderizado, né? Não está legal porque não está renderizado, mas vai ficar bem legal o efeito. Aqui você tem a opção aqui, ó, da intensidade que está batendo, né? Você diminui ou aumenta, mas assim já está legal. Então eu vou fazer uma pré-renderização só para ver como está ficando. Eu vou lá em 3D e a opção Render, Alt Shift Ctrl R o atalho. Então ele vai renderizar, começar a renderizar, né? É um processo que é demorado, não tem jeito mesmo para fugir disso, nem com placa CUDA, não tem jeito, o negócio demora. É mais rápido, é lógico, mas demora. E o Photoshop também não tem todo esse suporte ao CUDA Core ainda não. Então olha só o efeito que legal, cara, no texto. Só que eu vou modificar o posicionamento. Ó, tá renderizando ele, eu vou pressionar o ESC cancela. Né, mas já dá para você ter uma base aqui de como vai ficar. Então aqui no Environment eu mudo aqui. Eu só controlo o 3D com essa ferramenta de cima aqui, ó, que você tem que estar com a Move Tool selecionada para abrir as opções. Então aqui no Environment eu vou mexer, eu clico aqui, ó, em Environment no painel 3D e modifico aonde quer que olha só que legal, aonde que o brilho vai bater no meu texto. Agora tá legal. Agora eu tô vendo que tá aqui, né? Parece feio pra caramba você olhando assim, né, o texto. Fala, nossa, que porcaria. Só quando renderizar que você vê o resultado legal mesmo, né? Bom, tá feito isso, cara. Só que é o seguinte. E se eu quiser, é uma dúvida que o pessoal me pergunta sempre. O pessoal quer fazer um efeito em um texto, daí o cara tem o mesmo efeito 3D em um texto, só que ele tem cores diferentes. Então o cara faz um por um o efeito, por exemplo, letra por letra. Por exemplo, eu quero que agora seja o A. Eu escrevi, ó, vou começar de novo. Inicialmente, escrevi o texto rap, ele completo. Criei o objeto 3D a partir dele, a extrusão 3D. Então ele é único aqui no meu painel de layers. Vou até voltar aqui para o workspace normal que eu estava. Então ele é único aqui no layer. Como que eu vou separar uma letra da outra e poder modificar as propriedades tanto de brilho de cada uma e cor? Como fazer isso? O pessoal está fazendo uma por uma. O pessoal está falando, poxa, é mais complicado e tal. Mas não é, meu filhote. Você pode fazer o texto do jeito que eu fiz aqui. Agora, se você quiser mudar as propriedades, olha só que interessante. Você com o layer selecionado, você vai pelo menu 3D e seleciona essa opção aqui, ó, Split Extrusion. O que acontece? Vamos observar primeiro pelo painel 3D. Eu vou voltar lá para o 3D. Então você está aqui, ó, tá a letra aqui, ó, tá a parada aqui, escrito aqui, ó, rap. Vou até fechar mais aqui, ó, tá aqui a palavra rap. O layer está selecionado, eu vou lá em 3D e vou Split Extrusion. Olha o que vai acontecer, ó. Ele só me avisa o seguinte, o Photoshop emite um aviso aqui que você pode colocar o Down Show Again, que ele fala que se tiver alguma animação que eu criei a partir dessa parada aqui 3D, ele vai perder. Só que não tem animação nenhuma, clique OK, um abraço. Então o que acontece aqui? Rap, olha só, ele até fechou aqui. Agora eu tenho cada palavra separada, olha. Cada palavra, cada letra separada. Então eu posso posicionar do jeito que eu quero e alterar as configurações de cor da maneira que eu quiser. Isso que é legal. Então, por exemplo, deixa eu dar uma... Vou pegar esse painelzinho aqui que está enchendo o saco aqui também, colocar aqui para baixo. Aqui, por exemplo, a letra H. Eu não quero dessa cor aqui. Então eu dou um clique nela em cima. Eu tenho aqui no painel de propriedades, olha, que é a parte aqui, ó. A letra, se bem que o P, ó, o H foi lá para baixo, ó, que estranho. Beleza. Mas eu posso, para ficar certinho, eu posso clicar aqui no H, ó, e arrastar como se fossem os layers, ó. E colocar onde eu quero aqui, ó. Colocar aqui, ó, na frente do A, aqui, ó.
Então agora fica o rap escrito certo. Não sei por que ficou lá no final H, né? Mas acompanhou aqui, ó. Então é A, P, P, Y, tá certo isso aqui. Então beleza. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho que prestar atenção no seguinte. Se eu quero mudar essa cor aqui do H, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o H Front Inflation Material, que é esse, ó, a frente, aqui o material da frente daquela inflada que ele deu, e tem aqui a parte de trás. Então se eu trocar a cor, olha, eu tenho que trocar tanto da parte de trás, Back Inflation Material, e também da Front Inflation Material. Então se eu quero cor diferente ali, não quero vermelho, minha bexiga, eu posso fazer o efeito, colocar a bexiga de cada cor, né? Então eu altero aqui, ó, para um amarelo, ó, clique em OK. Né? Só que se eu modificar isso aqui, a parte de trás, por exemplo, se eu rotacionar a cena, que ele vai aparecer mais a parte de trás continua vermelha. A parte de trás continua vermelha. Ó, ó, tá vermelha. Agora, se eu quiser mudar aqui, ó, eu tenho que pegar a parte de trás, ó, Back Inflation Material. Aí eu clico aqui e ponho lá os mesmos valores lá do amarelo. Ó, coloco o mesmo valor ou até outro. Dá para combinar, fazer uma combinação aqui bem louca da maneira que você quiser, né? Lógico que eu não peguei a cor do amarelo, tinha que ter pego a cor, a intensidade do amarelo ali, ó, que é igual a outra aqui. Bom, mas isso é o de menos. Cancelar aqui, que a cena vai ficar só de frente. Opa, vamos voltar aqui. Epa, aí. Então, eu posso modificar aqui, então, não só isso, né, com as cores, fica legal modificar, colocar um azul, vamos colocar aqui, ó, Front Material aqui, colocar um azulzinho. Aqui, vamos ver como é que tá ficando. Um azul mais claro um pouquinho. Vamos ver esse outro aqui, que é o primeiro P. Vou colocar um verde. Colocar em OK. Ali eu posso colocar o Y ali. Vou pegar o Y e colocar um rosa. Vamos ver. Ficou legal. Só que eu posso configurar agora também o tamanho de cada um, independente um do outro. Posição, se está à frente ou se está atrás, olha. Mais para o lado. Rotacionar, ó. Posso rotacionar o texto do jeito que eu quiser agora. Esse aqui também, aumentar um pouquinho mais. Rotacionado para trás, ó. Do jeito que eu quiser fazer agora eu faço, né? Tem todas essas ferramentas aqui para modificá-lo, ó. Ó. Do jeito que eu quiser. Vou colocar ele mais para trás agora. Pro lado, ó. Pode ver que eu passando ele aqui, ó, pela frente desse texto, ele dá o reflexo, né? Um reflexo bate no outro, até com a cor e tudo. Isso é bem legal. Dá para fazer bastante coisa diferente. Deixa eu pegar aqui, posicionar um pouquinho mais para cima. Pegar esse outro aqui. Deixa eu rotacionar a cena que vai ficar mais fácil, né? Rotacionar a cena para enxergar assim, ó. Fica mais fácil. Rotaciona aqui também. Pego o P, diminuo ou aumento um pouquinho, colocar ele um pouquinho mais para trás do outro, ó, ó o reflexo desse aqui batendo na sombra, batendo no P aqui, ó. É bem louco isso aí, cara. Dá pra você fazer bem, você vê não só com esse tipo de fonte, escolha um outro tipo de fonte, teste outros efeitos de reflexo, com outro tipo de material metálico, fica bem legal os efeitos metálicos de ouro, busca texturas na internet de ouro para você colocar como reflexo, dá para fazer bastante coisa legal. Texto aqui, vou colocar aqui rotacionar um pouquinho, menino. Tá bom, aumentar um pouquinho mais. Esse aqui eu vou colocar para frente e pro lado. Tem que aumentar o danado um pouco. E tá beleza. Agora eu vou renderizar a cena. 3D, render. Esperar o resultado e com certeza vai ficar bem bonito, né, esse tipo de reflexo, né? Só que demora um pouquinho aqui para renderizar. Ele começa a rastrear toda a imagem, procurar pontos 3D, o reflexo, e demora em média 5 minutos, 10 minutos, dependendo do seu computador. Aqui está marcando que vai demorar 8 minutos. É que também eu estou gravando a aula, estou utilizando já o recurso de captura da placa, então está um pouco mais pesado, mas não demora muito não. Fica um resultado bem interessante. E essa a dica aí fica. Aí espero que gostem deste resultado, né? E que façam seus testes aí.
e utilizem mais os recursos 3D do Photoshop. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, que sempre terá novidades aí para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.